Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje nós vamos falar de um assunto importante, um assunto relevante, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. O nosso tema de hoje é as metáforas sempre ensinam. É uma indagação que eu quero deixar para vocês sobre as metáforas. E o que as metáforas são de fundamental em nossa vida? Porque elas sempre trazem uma mensagem diferente, uma mensagem que devemos decifrar. Então, nesse tema de hoje, a gente vai abordar sobre isso. E eu vou destacar esse questionamento, essa indagação para vocês. Nesse novo assunto, quero deixar uma indagação. O que são as metáforas? Qual a sua função neste mundo? É a indagação que eu quero deixar para vocês. O que são as metáforas? Qual a importância das metáforas neste mundo? É uma pergunta que todos nós devemos fazer a nós mesmos e também à coletividade. Qual a importância das metáforas em nossa vida? Respondendo a esses questionamentos, devemos salientar que as metáforas são figuras de linguagem para simplificar o pleno pensamento, ou seja, símbolos para serem entendidos pelas pessoas, ou seja, as metáforas são figuras de linguagem, são símbolos que são usados para simplificar a linguagem, para fazer com que as pessoas possam entender o que está falando. Às vezes é um termo difícil de ser entendido, então através das metáforas se tornará mais fácil para o entendimento das pessoas, para que as pessoas possam entender aquele significado daquela palavra. Outro tópico importante. Na compreensão do ser humano, a metáfora sempre foi usada para transmitir uma mensagem e, com isso, ser melhor decodificada pelo ser humano. Ou seja, a metáfora ela sempre foi usada desde os primórdios, desde do homem primitivo. A metáfora sempre foi usada para transmitir uma mensagem, para remodelar o mundo e mostrar um caminho que as pessoas podiam entender. Então a metáfora é fundamental nesse ponto, porque ela fez com que o ser humano pudesse entender tudo que está à sua volta e a forma como está se expressando a palavra. O tempo é uma grande metáfora, pois através de suas múltiplas representações definimos os dias, meses e anos e séculos. E com isso interpretamos o mundo à nossa volta, ou seja, até o tempo que nós vivemos, ela é uma metáfora, ela é uma representação, ele é um símbolo que vai fazer com que as pessoas possam entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. 2026 é uma metáfora, é um símbolo, é uma representação, é uma convenção humana que o ser humano criou para poder definir os tempos, definir as eras, definir os séculos, os dias, os meses. É uma representação para que o ser humano possa se situar no tempo e no espaço. Então, com isso, é uma metáfora, uma representação, um símbolo. Com isso, com isso notamos que a metáfora faz parte do nosso viver, mesmo quando não percebemos diretamente, agindo de maneira indireta e assim transformando nossa vida completamente. É isso, né? A metáfora, ela acontece também de forma indireta. Às vezes não percebemos a metáfora na nossa vida, porque ela acontece de forma indireta, não de forma direta, mas de forma indireta. Então, com isso, não percebemos a sua importância, a sua relevância em nossos dias, em nossa sociedade. Com isso, a metáfora faz parte da nossa vida e do nosso viver. E aqui eu coloco um exemplo de uma percepção que às vezes não, de uma forma de percepção que nós não notamos.
que é os algoritmos, né? Os algoritmos que está em voga no dias de hoje, com a internet e tudo que está à nossa volta, existem os algoritmos. E aí vem a seguinte indagação: o que são os algoritmos? Algoritmos são combinações matemáticas que se definem na percepção dos assuntos preferidos das pessoas, para, através do seu pensar, agir e construir ideias, espalhar pensamentos que condizem com seu modo de viver. Nisso está a metáfora da percepção, da evolução, que à medida que se modula em uma palavra algoritmo para combinação, ou seja, em voga no dias de hoje, né, os algoritmos, que são combinações matemáticas, é uma metáfora, porque através do algoritmo, as combinações matemáticas, as formas de interpretação computacional, elas procuram observar os nossos gostos, as nossas formas de interpretar o mundo, de ver a sociedade, de transmitir um pensamento. E através disso, através das leituras que a gente faz na internet, elas mandam conteúdos relativos àquilo que nós assistimos. Então a gente pode definir que os algoritmos são metáforas computacionais, porque através da percepção da evolução, elas produzem conteúdo que são direcionados para nós, que são direcionados para que possamos consumir aquele conteúdo e assim fazer com que haja mais interatividade entre nós e o mundo. E aí vem outro tópico importante. E assim eu coloquei os exemplos de algoritmos da internet. E aí vem outro tópico importante. Desde os tempos remotos, o ser humano constrói metáforas. Isso ocorreu através de símbolos, deixando em cavernas, representando seu modo de viver e compreender o tempo que estava inserido. Ou seja, desde os primórdios, né, desde o homem primitivo, existe a metáfora. Aqueles desenhos que o homem primitivo fazia nas cavernas, aquilo lá é uma metáfora, é uma representação da forma como eles viviam, da maneira como eles viam o mundo, viam o tempo, via a maneira como eles caçavam os animais e todo o ambiente que eles viviam. Então isso também é uma metáfora, é uma representação. Os símbolos que eles deixavam nas cavernas, as pinturas pictográficas são uma representação, são uma metáfora do tempo que viviam aqui na Terra, da maneira que eles viam a Terra. Em um pensamento humano, notamos que as metáforas são essenciais para desvencilhar o pensamento cognitivo e produzir a suprema e uma intensa criatividade humana em todos os aspectos vivenciais que se apresentam. É isso, né? O pensamento humano, através da metáfora, através da cognição, ela faz se desenvolver, né? Porque através da metáfora, ele simplifica o pensamento, ele reproduz uma linguagem que é acessível a todos, e com isso faz com que todos tenham acesso a uma linguagem simples, coesa e transformadora, né? Que vai transformar as suas vidas, que vai fazer com que as suas vidas sejam transformadas, sejam modificadas e sejam planejadas em um ideal que possa transformar sua vida e seu viver. Então, a metáfora ela tem essa importância no plano da cognição, né? Que faz simplificar a linguagem, que faz fazer com que todos entendam a linguagem. Os grandes sábios, aqui outro ponto importantíssimo, os grandes sábios da humanidade sempre usaram de metáforas em forma de pensamento. Destacamos Confúcio, Buda, Mahatma Gandhi e tantos outros deixaram seu legado a todas as pessoas.
Ou seja, os grandes sábios da humanidade, né, no qual destaca que Confúcio, que foi um sábio filósofo chinês, Buda, né, que veio a ser a religião budista, né, que também tinha muitas metáforas, falava de muitas metáforas. Mahatma Gandhi, que foi um grande sábio indiano, que lutou pela independência da Índia, né, que fez com que a Índia fosse independente, e também era um grande sábio que também usava de metáforas. Todos esses três sábios usavam de metáforas para explicar a vida, para explicar seu modo de ver o mundo, a sociedade e tudo que estava à sua volta, para que as pessoas pudessem entender, pudessem transformar o seu viver. Entretanto, não houve nenhum sábio, aqui é um ponto muito relevante. Entretanto, não houve nenhum sábio igual a Jesus, que utilizava de parábolas, metáforas, para expressar seus ensinamentos e facilitar assim o entendimento das pessoas. A parábola do semeador é muito interessante, onde se utiliza de vários tipos de solo para explicar o reino dos céus, e assim destaca a semente caindo na terra. Neste sentido, Jesus usava da leitura do mundo, ou seja, o meio em que viviam, para facilitar com isso a compreensão de suas palavras de sabedoria. Ou seja, Jesus, dentre esses sábios, Jesus foi o maior sábio de todos, porque utilizava bastante metáforas. Inclusive, a metáfora do semeador é interessante, porque ele utiliza de vários solos de terra para explicar o reino dos céus, para explicar que a semente ela cai no terreno e às vezes pedregoso, às vezes espinhoso e em terreno fértil, que vai produzir muitos frutos. Então, por isso, ele utiliza dessa metáfora da semente, do semeador, para explicar o reino dos céus e assim facilitar a compreensão das pessoas daquela época, porque assim as pessoas podiam entender esses ensinamentos, podiam facilitar a sua compreensão e assim trazer uma mensagem de esperança àquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem ver que Jesus trazia uma nova mensagem, uma mensagem de paz, de amor, de bondade, de simplicidade e de entender que o reino dos céus estava próximo a eles. Então, Jesus utilizava a leitura do mundo, que é a leitura que Paulo Freire pregava também, que é a leitura do mundo para ensinar a alfabetização. Jesus utilizava isso naquela época, utilizava do meio que as pessoas viviam para explicar seus ensinamentos, para explicar a forma que o reino do céu é, para que as pessoas pudessem ter acesso à sua mensagem, aos seus ensinamentos, para que pudessem entender o reino do céu e assim ter a fé para que pudesse chegar a ele. Nesse dialogar com a vida, devemos crer que as metáforas cumprem a função de educar o ser humano, através da simplificação de ideias não absorvidas pelos indivíduos, produzindo assim uma linguagem acessível a todas as pessoas na sua forma de expressar e entender a vida em todas as suas perspectivas que se encontram. É isso. Nesse dialogar, né, com a vida, devemos crer que as metáforas ela tem essa função, né? Tem a função de fazer com que o indivíduo, com o ser humano, educar o ser humano através da simplificação, né? Através da linguagem simplificada, fazer com que o ser humano possa entender o que o outro está falando e assim ter uma linguagem acessível, uma linguagem que possa remodelar a sua vida, mudar o seu viver e fazer se expressar de uma forma coerente, né? De uma forma que possa entender a vida em todas as suas perspectivas, em todos os seus modos de ser e compreender o mundo. Então a metáfora tem essa grande significação, esse grande legado, trazer uma forma de transformar o mundo através de uma palavra simplificadora, de uma palavra que vai se traduzir em uma linguagem acessível a todos.
Por fim, a metáfora realiza a transformação da sociedade, mostrando que a linguagem não precisa de ser rebuscada, mas da fácil compreensão, pois nesse sentido está a comunicação humana. Ou seja, a metáfora ela cumpre a função social. Ela mostra que não precisa usar uma linguagem difícil, uma linguagem rebuscada, que as pessoas não vão entender, porque aí também não vai haver comunicação. Porque o que é importante em comunicação é ser entendido. A comunicação ela existe para que as pessoas possam entender. Então, através da metáfora, da simplificação, do símbolo, da figura de linguagem, o ser humano entende o que o outro está falando, através de uma linguagem simples, de uma forma lúdica, o ser humano vai entender o que o outro está falando. E assim vai acontecer a comunicação. Então, não precisa usar de uma forma, de um português clássico, de um português difícil, que as pessoas não entendam, não. Pode ser utilizado de metáforas para que as pessoas possam compreender o que o outro está falando, o que o outro está dizendo. E assim vai ocorrer a comunicação tão necessária em nossos dias. Em suma, as metáforas sempre ensinam. Em suma, as metáforas sempre ensinam. Eis o grande interrogar a si mesmo em todas as circunstâncias da vida. Sustentando uma perfeita coerência que produza um sentido em sua experiência linguística. Ou seja, as metáforas sempre ensinam, é a grande indagação que eu deixo para vocês. Porque as metáforas fazem com que nós interrogamos a nós mesmos, faz com que nós tenhamos a capacidade de entender as circunstâncias, de entender tudo que está à nossa volta, de fazer um redimensionamento da língua, que assim vai ocorrer uma experiência linguística, vai ocorrer uma experiência que possa se traduzir em palavras inovadoras, que transformem o seu modo de ser, viver e conduzir o mundo. E agora estou terminando nosso conteúdo. Pensamento. Vou deixar o pensamento para vocês. Pensamento. Metáfora. Simplificar, redefinir, conceituar. Refletir para um grande belo construir que irá surgir. Ou seja, esse pensamento eu deixo para vocês, que a metáfora é tudo isso, né? A metáfora é simplificar, né? Tornar a linguagem acessível, a linguagem coerente, redefinir significados, sentidos novos, conceituar uma nova forma de transmitir o pensamento, uma ideia, um sentido novo. E refletir, né? Refletir sobre tudo aquilo que está sendo dito pela pessoa, a sua maneira de compreender o mundo e a sociedade. E também para construir, né? Construir um grande belo construir, que vai surgir na sociedade, tudo que está à nossa volta. Com isso, pessoal, terminamos esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo. E se inscreva no meu canal, Reflexões e Pensamentos, com este escritor que vos fala, Penha Lobo. Se inscreva, comente, compartilhe e divulgue o conhecimento. Espalhe o conhecimento a todas as pessoas, porque o conhecimento transforma as pessoas. O conhecimento liberta os indivíduos. Muitíssimo obrigado.